autoridade. Homens e mulheres, dever e autoridade. Só para fazer uma breve recapitulação, na semana passada, no domingo de manhã, eu tive a oportunidade de trazer o início desse tema falando de homens e mulheres, nudez e vestimenta. Então nós podemos ver na Bíblia que há uma distinção entre uma roupa para um homem e uma distinção para uma roupa para uma mulher, sendo que a Bíblia nos ensina que a roupa para a mulher é a saia e vestido e a roupa para o homem é uma calça ou bermuda. Caso um homem use uma roupa de mulher ou uma mulher use uma roupa de homem, está pecando, está desobedecendo a Deus. Isso é algo que Deus abomina, Deus odeia, o ato da pessoa transvestir. Hoje em dia, se nós vermos um homem vestido de saia, vai ser algo que escandaliza, mas naturalizou a mulher de calça. Para Deus não há essa diferença. Há a roupa de mulher e a roupa de homem. Outra coisa que vimos também é acerca da nudez, sendo a nudez do homem e da mulher para a parte posterior dos lombos até as coxas, chegando no joelho, o joelho não chega a ser a nudez, e na parte superior vimos que há uma distinção para a mulher. A nudez da mulher é na parte dos seios. Isso não quer dizer que é modesto, que é correto para um homem andar sem camisa, tirar fotos sem camisa. Isso não é algo modesto. Vimos a diferença de modéstia para nudez, mas, como um todo, vimos que certos comportamentos não convém que tenhamos. Isso é um problema que, infelizmente, temos aqui na igreja, irmãos, e temos que corrigir. A nossa vestimenta não pode ser a mesma do mundo, ainda mais quando Deus claramente nos diz o que devemos fazer. O pastor Kleber pregou muito bem hoje de manhã acerca da importância de orarmos antes de tomarmos decisão, de buscarmos o conselho de Deus e não agirmos no nosso próprio entendimento. Muitas pessoas podem dizer, não tem diferença entre homem e mulher, não. A sociedade de hoje diz que não tem. Agora, os nossos parâmetros são ditados pelo mundo. O mundo muda, a sociedade muda, inovações chegam, algumas boas. Afinal, hoje em dia, a expectativa de vida está aos 80 anos de idade. Penicilina, uma série de antibióticos salvaram milhares e milhares e milhares de vidas. Mas moralmente, a sociedade vem decaindo, drasticamente. Moralmente, nós podemos ver no início do ano uma série de ataques a escolas. Pessoas entrando armadas. No Brasil, que é um país que nem sequer tem armas legalmente, assim tão facilmente, e ainda assim a gente teve muitas mortes, muito derramamento de sangue inocente. Então, a gente não pode ter como parâmetro o que o mundo acha como correto. Nós temos que ter como parâmetro o que a palavra de Deus diz que é o correto. E, seguindo esse assunto, hoje vamos falar acerca de homem e mulher também, mas sobre dever e autoridade. Qual é o dever de um homem? Quais são as responsabilidades de um homem? Qual é o dever de uma mulher e as responsabilidades de uma mulher, segundo a palavra de Deus? A gente ouve muitas vezes a frase, nossa, o fulano é um grande homem de Deus, a fulana é uma grande mulher de Deus. Mas o que isso significa de fato? Irmãos, nós lemos Gênesis capítulo 3, na leitura responsiva. Vamos retornar neste momento. Mas antes de Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aqueles que podem, por favor, fiquem de pé para a leitura de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A Bíblia diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, podem se sentar. Nós vimos aqui em Gênesis capítulo 1 que desde o princípio Deus criou o homem e a partir do homem ele criou Eva, macho e fêmea, homem e mulher. E Deus nos dá uma série de características físicas e de comportamento que diferenciam um homem e uma mulher. Esses dias estávamos tendo uma aula de biologia e o professor mencionou uma coisa bem interessante. Se nós formos considerar somente o corpo, como a diferença entre o homem e a mulher, somente o corpo, nós vamos chegar com situações bem inusitadas. Por quê? Por uma série de situações, tem pessoas que nascem com corpos diferentes. Homens que nascem com útero.
homens que nascem com ovário, mulheres que nascem com testículos, ou sem útero, ou com próstata, algo nesse sentido. Isso acontece, muito raro, mas acontece. Então, se nós formos separar o homem e a mulher somente pelo físico, nós vamos ter uma série de problemas. E toda essa exceção que nós temos no mundo da medicina e no mundo da biologia. Semana passada vimos acerca de uma parte do corpo, a nudez, mas hoje vamos ver que vai além do corpo. Não é somente como nos vestir, mas também como agir, especialmente dentro de um casamento. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 16, nós temos um momento onde Deus coloca uma maldição sobre Eva. E essa maldição colocada na vida de Eva e colocada também na vida de Adão se aplica a todos nós, a toda a sua descendência que estamos aqui neste mundo. Ela veio por conta do primeiro pecado cometido. Deus ordenou que eles não comessem do fruto e eles desobedeceram. E é muito interessante aqui porque nós vemos que Deus diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E Adão disse: uai, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estava quietinho aqui. A mulher também vai tentar desviar. Por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí chega na serpente, não tem quem pôr a culpa. Mas no final a gente vê que os três estão sofrendo com uma série de consequências aqui. E eu gostaria de analisar as diferentes consequências com os irmãos aqui, do homem e da mulher. E a mulher diz, versículo 16 de Gênesis capítulo 3: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmãos, nesse primeiro versículo aqui já temos duas informações bem interessantes. Primeira, dor no parto. Dar à luz é uma das experiências mais dolorosas que qualquer ser humano pode passar. No caso, só as mulheres passam, até os homens que nascem com útero. Não é só ter um útero que implica que a pessoa pode engravidar, uma série de outras coisas. Processo, inclusive, muito complicado, muito maravilhoso de entender como tudo funciona. E as mulheres somente são as únicas que passam por essa dor extremamente grande. Nós vemos uma série de outros seres vivos, cachorros, gatos, girafas, elefantes, animais com uma série de corpos muito diferentes. E, em geral, o parto deles, alguns animais dão parto, às vezes até andando, sentados, tranquilamente, é algo natural. Não percebe quase, assim, por assim dizer. Tem animais que carregam um tanto de ovos, serpentes, lagartos, e vão, botam os ovos, segue a vida, tranquilo. Para a mulher não é assim. Então, exige uma série de, no caso de uma cesárea de cirurgia, é algo extremamente doloroso, a recuperação é muito dolorosa, e é algo que, inclusive, o marido tem que respeitar. Porque a mulher precisa ficar em repouso após cirurgia, ou até parte natural também, o repouso é diferente, mas ainda assim é necessário que haja um momento de descanso, porque a dor é tremenda. Não era assim, não seria assim antes de Adão e Eva comerem do fruto. Mas há outra coisa bem interessante também. A Bíblia diz que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Deus está nos ensinando que dentro de um casamento não é 50-50. O homem lidera metade, a mulher lidera metade. A gente vai fazer uma democracia aqui, vamos fazer uma votação. Como que a gente vai liderar a casa? Biblicamente, o homem lidera a casa, não a mulher. Não é o homem e a mulher ou a mulher que lidera, é o homem. O desejo da mulher está para o teu marido e ele te dominará, não a mulher dominará o homem. Vamos para 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Primeiro Pedro capítulo 3, vamos começar no versículo 1. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra,
considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, vemos aqui duas coisas extremamente importantes. Primeiro, novamente, a mulher deve ser sujeita ao seu marido. A mulher deve ser obediente ao seu marido. Ah, mas e se meu marido for incrédulo? Ah, se meu marido for um bobão, não souber de nada, só gasta dinheiro, não tem responsabilidade, é um menino ainda. Casou com ele por quê? Ah, ainda está namorando com ele por quê? O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Todos nós temos autoridades em nossas vidas. A Bíblia ensina acerca de uma série de autoridades. Temos os pais, ninguém escolhe pai e mãe. Ninguém escolhe família. Além dos pais, nós temos, no caso da mulher, o marido escolhe. Dentro de um serviço, nós temos o patrão, aí no caso, varia. Em alguns casos você escolhe serviço, às vezes você não tem tantas opções. Temos o governo brasileiro, e aí alguém até pode dizer que a gente escolhe, mas democracia é algo extremamente complicado. Nós vemos, inclusive, na palavra de Deus, que a maior parte do povo, saindo do Egito, quis várias vezes adorar outros deuses, quis várias vezes não obedecer a Moisés, não obedecer ao Senhor. Então, a democracia não é algo que dá certo. Nosso presidente, hoje em dia, é uma prova disso. Então, o mundo prefere aqueles que são como eles. Mas, de qualquer forma, a Bíblia ainda nos ensina a estarmos sujeitos a autoridades. Então, todos nós que estamos aqui estamos sujeitos ao governo brasileiro. Todos nós que estamos aqui, em um momento de nossa vida, estávamos sujeitos aos nossos pais. E no final de tudo, todos os seres humanos, todos os seres vivos estão sujeitos ao Senhor. É uma série de ordenações que Deus coloca em nossas vidas. E nós temos que obedecer às ordenações superiores. Deus está nos ensinando a fazer isso. Deus não está nos ensinando a sermos rebeldes, a fazermos as coisas da maneira que nós queremos. Deus não ensina anarquia. Cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. Juízes conta acerca disso. Nós vemos quão grande foi a destruição, quão grandes problemas o povo de Israel passou por conta disso. A verdade é que o governo perfeito de Deus, ele nem envolve reis. É um governo que envolve uma série de diferentes juízes, que eram pessoas que tinham um bom testemunho, que conheciam a palavra de Deus. E a gente tem um governo super interessante que envolve pena de morte, que envolve punições físicas, não tem cadeia na palavra de Deus como punição para nenhum pecado. Alguns pecados não têm punições governamentais. Então, assim, uma série de coisas bem legais que, inclusive, a gente pode, em outro momento, estudar acerca do governo perfeito de Deus para os seres vivos, para os seres humanos. Mas, independente disso, independente se estamos num governo comunista, se estamos num governo ditador, se estamos numa ditadura militar, se estamos na China, se estamos na Coreia do Norte, se estamos nos Estados Unidos, se estamos na Austrália, independente de onde for, a Bíblia nos ensina a estarmos sujeitos à autoridade. Desde que ela não esteja nos obrigando a pecar, ou nos ensinando a pecar. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel são provas disso. De ir antes para a fornalha de fogo, ir antes para a cova dos leões, do que desobedecer a palavra de Deus. Então, eu não estou ensinando aqui que nós temos, mas meu marido mandou, então eu vou ter que deixar de ir no culto. Os meus pais mandaram, então eu vou ter que parar de ler a Bíblia. Não é assim. Nós temos que sempre obedecer à maior autoridade. A maior autoridade de todos é quem? Não é o Lula. Não é o marido de alguém. Não é os pais de alguém. É Deus. Então sempre temos que obedecer a Deus. E é interessante que 1 Pedro capítulo 3 fala justamente de um caso em que uma mulher está casada com um descrente, com um incrédulo. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra.
Então esse é um caso aqui de que o marido é incrédulo. E a mulher ainda deve ser o quê? Sujeita. Ainda deve ser obediente. Então, para quem não está casado ainda, veja, você pode escolher quem vai ser a sua autoridade. Você tem essa chance. A gente não vive mais num sistema onde os casamentos são arranjados. Você casa com quem foi obrigado. Tem uma enorme liberdade. Então, irmãs e também irmãos, que ainda são solteiros, escolham bem antes de casar. Porque o casamento é para sempre. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E não vai ser isso que vai resolver. Não vai ser essa a solução. Então, irmãos, se a gente pode escolher, por que a gente não vai escolher bem? Porque depois que já casou, acabou. Se é incrédulo ou crente, até porque não quer dizer que a pessoa é crente que ela vai fazer sempre as melhores decisões, você tem que estar obediente. Inclusive, se a gente for para 1 Pedro capítulo 2, a gente vai ver que o mesmo se aplica para um funcionário, para um homem que está trabalhando acerca do seu chefe. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele, enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Então, irmãos, no versículo 14, nós vemos qual que é o ponto que Deus tem, qual é a vontade de Deus com um governo. Punição dos malfeitores. Punição daqueles que matam, que roubam, que abusam, que corrompem. Punição. E louvor daqueles que fazem bem. Recompensa para aqueles que fazem bem. Proteção para aqueles que fazem bem. Infelizmente, em nenhum lugar do mundo, e muito menos aqui, é a maneira como as coisas ocorrem. Independente disso, se nós não obedecermos, mesmo que seja um governo insensato, nós ainda estamos em pecado. A vontade de Deus ainda é que sejamos obedientes, mesmo para aqueles líderes que não forem pessoas boas. Não é só porque é o Lula que é o presidente que eu faço o que eu quero. Ah, mas o Lula é um vagabundo, é um corrupto, então eu faço o que eu quero. Então eu vou e roubo também. Muita gente tem essa mentalidade. É o prefeito eu não sei nem quem é o prefeito de Campo Belo. Estou supondo. O prefeito de Campo Belo é uma pessoa corrupta. Então eu posso entrar no supermercado e pegar umas coisinhas, colocar no meu bolso e sair sem pagar. Porque se o prefeito rouba, eu não posso roubar. Aí os filhos vão ver os pais e falam, ah, mas meu pai e minha mãe estão fazendo, eu não posso fazer também. Então não é assim que funciona. Se o outro não faz a parte dele, você faz a sua. Tem uma analogia bem interessante que o meu avô me ensinou enquanto eu era mais novo, é que tinha um incêndio numa floresta, pegando fogo toda a floresta. Os animais todos correndo, cada um para o seu lado, fugindo, cada um que conseguisse livra. E tinha um pequeno beija-flor, pegando água, soltando fogo. Pegando água, soltando fogo. Aí chega um elefante para ele e fala, mas você está doido? Você não vai conseguir apagar esse incêndio. O que você está fazendo? Vamos embora. O beija-flor disse, eu estou fazendo a minha parte. Agora, na analogia acaba por aí, né? Mas a floresta pode ter pegado fogo. O beija-flor fez a parte dele. O elefante, que era maior, que poderia ter ajudado, não fez. Então, irmãos, a gente não vai conseguir, talvez, mudar o Brasil e mudar o mundo. Até porque a Bíblia nos mostra que o mundo, que pecadores vão de mal a pior. Mas a nossa parte a gente pode fazer. Um bom exemplo para a nossa família a gente pode fazer. Almas nós podemos ganhar para Cristo. E a Bíblia nos mostra que um bom testemunho tem uma enorme diferença. Uma enorme diferença. Imagine se eu saio daqui da igreja, eu vá para um bar, eu comece a me embriagar e eu saio andando pela praça ali central, bêbado, falando besteira. Aí segunda-feira de manhã eu acordo, limpo o rosto, aí eu vou lá e vou pregar de porta em porta.
Oi, irmãos, eu sou da Igreja Batista Boas Novas aqui de Campo Belo. Eu gostaria de convidar vocês para a pregação que vai ter quarta-feira. Vamos lá no tempo de comunhão. A pessoa às vezes não vai nem querer me ouvir. Não que o bom testemunho seja o que salva a pessoa. O evangelho é o que salva a pessoa. Mas o bom testemunho ajuda. Se você é uma esposa ruim e você dá um mau testemunho para a sua família, há uma menor chance da sua família querer ouvir ou dar crédito ao que você está falando. Se você é um mau funcionário, há uma chance maior do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, não terem interesse em ouvir. Não verem como algo positivo. Às vezes até podem falar, não, fala qual que é a sua igreja aí que eu não vou não. Então, irmãos, um bom testemunho é extremamente importante, especialmente em relação aos que estão de fora. Continuando a leitura no versículo 16. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, não somente aquele que conversa tranquilo com você, não somente aquele que te respeita, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que Deus, por causa da consciência, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É agradável a Deus que nós sigamos o exemplo de Cristo. Cristo pecou em algum momento? Cristo fez alguma coisa de errado? Cristo mereceu ser crucificado? Mas ainda assim ele foi lá. E como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, permaneceu. E este é o exemplo que a Bíblia diz que nós devemos seguir. Estevão padeceu injustamente, mas ele estava dando um bom testemunho. Ele estava fazendo aquilo que era correto diante de Deus. Então essa é a mentalidade que nós temos que ter, irmãos, de seguir o exemplo de Cristo. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Se alguém vai para a cadeia porque pecou, você está sendo punido. Isso é castigo. Não há nenhuma glória nisso. Mas, se fazendo bem, se você vai para a cadeia porque você estava pregando o evangelho, foi porque você estava servindo a Deus, foi porque você orou quando foi proibido de orar, foi quando você não se curvou à imagem em que todos foram obrigados a orar, neste momento, vocês vão ter uma recompensa. Sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Irmãos, uma vez estávamos conversando com uma colega da Priscila, e ela estava falando do trabalho do pai dela, que o pai dela trabalhava, e o pai dela era uma pessoa muito honesta, muito fiel, muito trabalhador, mas ele não aceitava desaforo. Então, tratava bem o chefe, até um dia que o chefe ficou bravo com ele. Falou mal com ele, culpou ele de uma coisa que ele não fez, aí ele foi lá e se defendeu. Falou na cara do chefe, mas você também, não sei o que, isso é um absurdo. E essa colega da Priscila via isso como uma atitude correta. Não é um exemplo de pessoa, a gente não pode aceitar levar desaforo para casa. Irmãos, quanto desaforo Cristo levou para casa? Por assim se dizer. O que Cristo não passou de cuspe, de tapa, de humilhação, de tirarem a roupa dele e colocarem outra, baterem na cabeça dele e colocarem uma coroa de espinhos? Ah, mas eu não posso levar. Eu, João, eu não aceito desaforo de maneira alguma. Irmãos, estamos agindo corretamente? Estamos agindo de maneira sábia? Claro que não. Então a Bíblia ensina a obediência para a mulher ao seu marido, independente se o marido a trata bem ou mal. Você casou? A consequência agora é sua. Não tem uma saidinha. Não tem outra solução. Até que a morte separe. O que Deus uniu, que o homem não separe. Que o homem não remova. Então, irmãos, agora num serviço até dá para pedir demissão, até dá para ser mais flexível, mas independente se o seu chefe fala mal com você, você não deve falar mal com ele de novo. Peça demissão, se não está sendo um emprego que agrada ao Senhor, se está sendo algo que está fazendo mal para você, se há a possibilidade, vá para outro emprego, mas não revide de volta.
Não se vingue. Cristo nos ensina a não empurrar de volta quando somos empurrados, a não bater de volta quando alguém bate em nós, mas virar a face. Então esse é o exemplo que nós devemos seguir. Então, irmãos, já puxando outro ponto, vamos agora para Gênesis capítulo 3 novamente. Gênesis capítulo 3. Vimos que o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, irmãos, olha que interessante. Para Adão, Deus criou Adão para trabalhar no jardim do Éden. Um lugar onde não havia espinhos, não havia ambientes e condições de trabalho muito ruins, o sol muito forte, o clima muito ruim. Estava tranquilo. Ele não estava à toa, ele estava trabalhando. Mas não tinha espinho, não tinha uma maldição sobre toda a terra. Nós hoje em dia temos. Nós temos que lidar com esse problema. E Deus não fala para Eva: Eva, você vai enfrentar todos esses problemas. Fala para Adão. Por quê, irmãos? A Bíblia ensina que o homem, o marido, é o provedor, é o ganha-pão da casa. Há uma divisão de trabalho do homem para a mulher. E nós vamos ver o porquê desse motivo. Por que é importante que haja uma divisão? Nós temos que entender, primeiramente, que essa é a vontade de Deus. É o que Deus está falando para Adão. É o que Deus está falando para Eva. E nós vamos ver que não é só para Adão e Eva, é para o homem e para a mulher. Então, já de início, mesmo que nós não compreendamos o porquê, entra a fé de entender que a vontade de Deus é mais perfeita, é melhor do que a nossa própria vontade, do que o nosso próprio entendimento. Além disso, há um motivo muito importante para essa divisão. Vamos pensar aqui por um momento. Você tem um homem e você tem a mulher. Se casam. Ambos trabalham. Ok. Ambos trabalham, às vezes almoçam no serviço. Chega em casa está uma sujeira. Quem lava? Um olha para o outro e fala: é a Eva. Não, é o Adão. Alguém vai ter que lavar. Vamos supor que os dois estão lavando lá, estão trabalhando juntos. Então, em sincronia. Vamos supor que isso sempre acontece. O homem e a mulher fazem o serviço todos juntos, um ajudando o outro, lavam os pratos, todo mundo tranquilo. Beleza. Eventualmente, eles decidem ter um filho. Ok. A mulher ficou grávida, terminou a licença maternidade. E aí? Quem vai cuidar do menino? Se os dois estão trabalhando. É a babá? Porque esse é o dever da babá, é cuidar do filho dos outros. De fato, é o emprego de babá. Mas esse é o que Deus ensina? Terceirize a criação dos seus filhos. Entregue para quem puder. Para avó, para avô, para tio, para tia. Para creche? Não, é melhor ainda. Põe lá na creche, deixa lá. Faz umas amizades. Sem preocupação. Então, irmãos, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que os pais terceirizem a criação dos filhos. Nós temos muitas pessoas que cresceram assim. Talvez, é claro, tinham necessidades que não tinham como mudar. Vamos supor, o marido abandonou a mulher. O que a mulher ia fazer? Tem que trabalhar, tem que dar alimento para o filho. Aí realmente não teve escolha, a não ser ir para a creche. Há exceções, há momentos em que realmente a situação fugiu do normal. Mas aqui estamos falando de uma situação ideal. Um homem e uma mulher presentes, ambos trabalhando. Alguém tem que cuidar do filho. Então, o objetivo de Deus com a divisão é com que a mulher cuide da casa. A mulher governe e guie a casa e o homem provê o alimento, provê os recursos, trabalhando fora. Dessa maneira, nenhum fica sobrecarregado. Porque, não vou mentir, irmãos, serviço de casa não rende. E é doloroso, é cansativo. Fazer. Cozinha, primeiro que você tem que pegar a panela e pegar os ingredientes, comprar os ingredientes, não brota do nada. Então tem que pelar. Chega lá, vai no supermercado, compra os ingredientes, prepara. Faz o prato. O prato está pronto. Alguém vai ter que lavar. Aí vai lá, lava, ou come primeiro, enfim. Então é um serviço que continuamente fez o café da manhã e o almoço, e o café da tarde, e a janta, e amanhã o café da manhã. Então continuamente tem igual roupa.
Você está usando roupa? Não, agora está sujo, tem que lavar. No outro dia, não vai ficar pelado. Vai ter que colocar outra roupa. Então tem que lavar de novo, lavar de novo. Casa, vai sujar o chão, vai sujar as coisas tudo. Então toda hora tem que ter um trabalho. Se a gente tem uma criança no meio, aí o bicho pegou. Aí ficou mais caótico ainda. Aí a criança derruba suco, aí vomita, aí faz cocô na calça, aí, não sei, alguma coisa acontece. Se tiver um cachorro ainda no meio, boa sorte. Boa sorte. Porque é um serviço doloroso. Então algumas pessoas têm o pensamento de que, não, mas se eu trabalhar e minha esposa trabalhar, a gente vai ter 2 rendas. E com essas 2 rendas, a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos. A gente vai conseguir comprar coisas que a gente não conseguiria, um alimento melhor. Mas, irmãos, muito mais vale um pai e uma mãe presente do que um brinquedo. Muito mais vale momentos em especial, mesmo que não seja num parque de diversões, uma coisa cara, uma conversa, uma caminhada de um pai, de uma mãe com filhos, vale muito mais essas questões. E acaba que, economicamente falando, se você coloca o seu filho numa escolinha, você tem que pagar a escolinha. Se você não limpa a casa, você tem que pagar alguém para limpar a casa. Se você não tem tempo para ir ver quais lugares têm os melhores alimentos, o melhor preço, você às vezes compra até mais caro. Então, assim, às vezes precisa de 2 veículos. Então, não sei se essa conversa de ficar mais econômico, realmente, no papel, se a gente conseguisse colocar cada coisinha, se ia ficar realmente muito econômico, assim, se ia valer muito a pena. E afinal de tudo, irmãos, essas questões emocionais, participação de um pai, de uma mãe, especialmente eu falo dos pais, porque a tendência é que a mãe seja mais presente, o pai, em muitos casos, não seja tanto, faz uma diferença. E quem passou por um momento de não ter o pai presente, de não ter um pai envolvido, sabe, sofre, e é o resto da vida, com a ausência que isso faz, com o impacto de um bom exemplo pode fazer. Então, irmãos, nós temos que priorizar, não é um bem material, é uma vida. São os nossos filhos, é a nossa esposa, a esposa do seu marido. Isso não tem valor. Não é 500 mil, 2 mil, alguém fez uma conta e mostrou que ter filhos no final dá não sei quanto. Vale muito mais do que qualquer valor, qualquer dinheiro, qualquer moedinha. Então temos que buscar justamente também cumprir o que a palavra de Deus diz: sede frutíferos e multiplicai-vos. Os irmãos aqui na igreja estão fiéis com isso. Cada dia está multiplicando mais. Então continuem firmes, irmãos. Bênção. E se porventura algum casal está tentando e Deus não está abençoando, não é culpa do casal. Inclusive, irmãos, uma frase que é importante a gente ter cuidado antes de falar, é ficar perguntando, mas quando vocês vão tentar? Quando que vai sair o segundo? Quando que vai sair? Porque a gente nunca sabe se a pessoa já está tentando há muito tempo. Algumas pessoas não vão achar ruim, vão falar, a gente está tentando, outras não vão querer compartilhar isso, ainda mais se for com uma pessoa que não tem tanta intimidade. Então, em vez da gente ficar perguntando, por que a gente não começa a orar? Pelos casais, da igreja como um todo. Pelos solteiros, não. Espera casar primeiro, para ter filho. Agora, dos casais, sim, vamos orar. E vamos evitar certas perguntas que podem acabar sendo desconfortáveis. Mas, irmãos, vamos então agora para 2 Tessalonicenses capítulo 3, onde a gente vai ver justamente a importância de um ganha-pão. 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 diz: 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, seguirmos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo, para nos seguir, para nos imitar. Irmãos, o que nós vemos aqui é que Paulo está falando que ele, como apóstolo, ele tinha o direito, a possibilidade de exigir um auxílio de igrejas, ainda mais porque ele ajudou a fundar uma série de igrejas. Então, quando a gente fala de um pastor, a gente fala de um apóstolo, hoje em dia a gente não tem mais apóstolo, mas enfim, de um cargo espiritual, a Bíblia fala que há sim um lugar para as ofertas e para os dízimos. Agora, o que Paulo está falando é que, mesmo ele podendo totalmente ser bancado, por assim dizer, ele ainda preferia trabalhar.
mesmo ele tendo esse direito. Ele ainda preferia trabalhar incansavelmente para não dar escândalo, para dar um bom exemplo para todos seguir. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O que a Bíblia está falando? Se alguém não come, se alguém não trabalha, não come. Não come. Às vezes algumas pessoas perguntam, nossa, mas será que a gente deve ajudar todo mundo que pede dinheiro, que pede esmola na rua? Não. A gente não deve ajudar qualquer pessoa que pede dinheiro e esmola. Primeiro, muita gente compra droga. E é muita mesmo. Lá em Lavras a gente tinha um caso de um senhor já de idade. Ele tinha a perna bastante machucada, a coluna também bem danificada, porque ele foi atropelado. E ele falou que foi atropelado, ficou numa situação de não conseguir trabalhar de fato. A pessoa sofreu um acidente. E ele sempre passava na rua da minha casa antiga, e pedia ajuda para comprar passagem de ônibus, para comprar alimento. Algumas pessoas doavam cestas básicas. E um dia eu estava conversando com ele, e falei, não, mas, poxa, não tem nenhuma igreja que está te auxiliando, nenhum órgão, você realmente está com uma situação que está precisando de uma intervenção, nenhum governo aqui da cidade de Lavras está te auxiliando? Ah, eu já tentei, mas o pessoal lá não marca para mim de maneira alguma. Eles sabem, eles estão vendo, eu tenho todos os meus exames aqui, ele tinha mesmo, eu mostrava para qualquer pessoa. Mas eles não querem me ajudar, não querem de nenhuma forma fazer com que eu melhore. E o bairro ficou comovido com ele. E eu ficava vendo ele semanalmente e pensava, nossa, eu tenho que pregar o evangelho para ele. Porque não adianta também eu só ajudar fisicamente e ele morrer para o inferno. Então, o mais importante eu ainda não tinha feito, que era falar da palavra de Deus. Comecei a conversar com ele, ele contou que era de algumas igrejas missionárias da Assembleia, e nós marcamos um dia em que eu iria até a casa dele para evangelizar, para falar da palavra de Deus. Marcamos, eu não ia ter aula, fui. Cheguei lá, procurei, acabei que o endereço não foi passado exatamente assim, deu um trabalhinho, mas deu para achar. Eu bato na porta e sai uma mulher, mais nova que eu, com um neném. Fala, o fulano é daí? É. Ele tá aí, eu tinha marcado de conversar da palavra de Deus com ele. Ele não veio aqui faz 2 semanas. Eu falei, 2 semanas? Mas eu encontrei eles semana passada, ele falou que estava aqui, podia vir. Ah, não, ele não fica em casa não. Ele pega dinheiro e vai comprar droga. O rapaz já era de idade. O rapaz, ele tinha sofrido um acidente, ele tinha os documentos médicos e visivelmente você via, mas ele arrecadava dinheiro para quê? Para comprar droga. Batia na esposa, na filha. A prefeitura tentou marcar cirurgia para ele, ele não foi. E aí eu descobri até que não foi bem, ele foi atropelado, tinha outros contextos que envolviam muito complicados, mas é uma pessoa que não estava sendo honesta de maneira alguma, não merecia ganhar dinheiro, de maneira alguma. Ele talvez não podia trabalhar, mas ele tinha as condições de receber um auxílio e não queria. Estava gastando com drogas. Então, irmão, se você sabe, você está dando dinheiro para pessoas assim, tem gente que hoje em dia pede para beber mesmo. Não, é para pinga. Eu quero para pinga, não é para comer não. Eu estou sendo honesto, dá para mim que eu estou sendo honesto? Não vou dar para você. Você está patrocinando o pecado da pessoa. Se você sabe, ajuda. Então, irmãos, a gente tem muitos irmãos que talvez estão numa situação muito difícil, estão passando por algum período de dificuldade. Nesses casos que a gente conhece, a gente sabe que é uma necessidade, vamos ajudar. A Bíblia fala que há um lugar para esmolas. Mas não adianta você ajudar uma pessoa que você sabe que não quer trabalhar ou que vai gastar o dinheiro com drogas, prostituição, seja o que for. A gente não pode patrocinar o pecado dos outros. Então a Bíblia é bem clara. Quem não trabalha, não come. Passa fome mesmo. É uma punição. É para a pessoa se envergonhar de fato. Se a gente continuar até lendo, a Bíblia vai falar para a gente nem sequer ter comunhão com a pessoa que age dessa maneira. Se continuarmos aqui no versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, ficando à toa. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Se o irmão estivesse nessa situação, não é para a gente odiá-lo como inimigo. Mas olha, há um momento que a pessoa tem que se sentir envergonhada. Se a pessoa está usando uma vestimenta contrária,
ela tem que se sentir envergonhada, porque isso é uma vergonha para Deus. Se a pessoa está vivendo em um grande pecado e há necessidade de disciplina, ela tem que se sentir envergonhada. O pecado é vergonhoso. A gente não tem que passar pano para essas questões. Não tem que, de alguma forma, não, vamos esconder. Não. É a palavra de Deus. Está sendo falado aqui claramente. Então, irmãos, há uma grande importância de cada família buscar produzir os seus próprios recursos, trazer o alimento para os seus. E esse cargo é especialmente importante para o homem. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 5 dessa vez. 1 Timóteo, capítulo 5. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Um cristão que não provê para a sua esposa, que não provê para os seus filhos, que não provê para a sua família, que a gente está até falando de viúvas. Então a gente pode estar falando de avós, de tias. Se alguma pessoa não provê para a sua própria família, não honra o teu pai e a tua mãe, pior do que o infiel. Já pensou? Pior do que o infiel. O seu testemunho é tão ruim, está trazendo tanta vergonha, que a Bíblia diz que você é pior do que o infiel. Porque a quem muito é dado, muito é requerido. E Deus não vai fingir que não está vendo. Deus vai castigar. Deus vai exigir. Especialmente aqui do homem. E da mulher? Qual que é a vontade de Deus para a mulher, então? Estou falando aqui do trabalho para o homem. Versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Então, irmãos, essa é a vontade do homem e para a mulher. Vontades diferentes, mas que se complementam. Se cada um fizer a sua parte, olha quanto que a gente vai estar sendo fiel à palavra de Deus. É claro que Deus vai abençoar. Pode parecer na lógica, não, mas eu não vou ter um salário igual eu teria, mas Deus vai abençoar. Muito mais importante do que 2 salários. O que adianta você ter 2 salários, o carro estragar e você ter que gastar metade de um salário inteiro. O que acontece? Você está lá, tem o seu emprego, e aí de repente é demitido. Ou algum problema de saúde aparece. Não que o carro estragou é porque está pecando, tem um problema de saúde é porque está pecando, mas pode ser. A Bíblia fala que há essa possibilidade. Jó ficou doente, perdeu tudo, não porque estava pecando, mas algumas pessoas na Bíblia foi. Então, irmãos, não adianta a gente pensar que vai ter mais tempo, mais recurso no nosso próprio conhecimento se Deus não estiver abençoando. Então, irmãos, se a gente até pegar e for para Provérbios, a gente vai ver que isso também está presente em outros locais da Bíblia. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 1: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. E se formos para o versículo 13, versículo 22, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Pode até ter riqueza. Se o Senhor não estiver abençoando, vai para outra pessoa. Para você não vai ficar. Ainda mais se você for crente. Irmãos, não há crente que fica sem castigo de Deus. Uma marca de salvação muito forte é o castigo, é a disciplina. Porque Deus, se o corrige, o trata como filhos. Quem não recebe castigo, bastardo é, não é filho de Deus. Então, não adianta achar que Deus não vai castigar, ainda mais depois que está lendo a Bíblia, que está tendo consciência disso, que está vendo claramente essa questão. Não tem desculpa. Tem, inclusive, uma questão bem interessante de a gente pensar, porque muitas pessoas pensam, não, mas vamos fazer do mesmo jeito. Caso tenha um casal em que a mulher esteja trabalhando e o marido esteja trabalhando, aí, de fato, se não está tendo divisão, os dois têm que ajudar a lavar a casa, os dois têm que ajudar a fazer comida, os dois têm que ajudar em tudo, porque está dividindo essa função também. Não é a vontade perfeita de Deus. Não é. Mas se for a situação que a pessoa vive, como eu disse anteriormente, tem pessoas que estão casadas com incrédulos. E se o marido exigir que a mulher trabalhe? Aí pode acabar entrando numa situação que realmente não é de escolha total dela. E aí, nesse contexto, irmãos, é muito importante a gente entender que em nenhum momento da nossa vida a gente deve cobiçar ter muita responsabilidade a todo momento, ter muita autoridade a todo momento, porque vem uma maior condenação por isso. Então a Bíblia dá um cuidado, dá um aviso para nós em Tiago, capítulo 3. Tem responsabilidades que nós não podemos fugir.
Responsabilidade de pais, responsabilidade de um marido, de um empregado, de um chefe, de um pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Mas nós temos que ter cuidado em buscar autoridade, porque nós também vamos ter o quê? Mais contas a pagar, mais dívidas a acertar com Deus. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então o Tiago está falando, pode parecer estranho, né? Poxa, a gente não deve buscar cargo de autoridade, a gente não deve buscar posições de liderança. Há uma importância, alguém tem que fazer o trabalho. Então não é que é ruim, mas é uma maior responsabilidade. Há um maior perigo em caso de desobediência para uma pessoa que está numa situação assim. E todos pecamos, todos falhamos. Então, irmãos, uma pessoa que trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa, ela não vai ter a mesma qualidade de vida que uma pessoa que só cuida da casa. Falando aqui de uma mulher. Um marido que só trabalha não vai ter a mesma qualidade de vida que um que trabalha e cuida das coisas de casa. Não vai ter o mesmo descanso. Não vai estar com a mesma mente descansada. E a Bíblia fala que há uma importância do descanso. A gente não tem que viver em um estado constante de se desgastar, de trabalhar, de se matar. Não, tem um equilíbrio. Trabalhar duro, de fato. Não ficar ocioso. O ócio é perigoso para o homem e para a mulher. Por isso que há uma necessidade, uma divisão de funções. Mas não tem porquê também se matar de trabalhar. Vamos para o Salmo 127. Fala justamente acerca dessa questão. Salmo 127. Salmo 127, versículo 1. Eu vou trabalhar de qualquer jeito, eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu achar melhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O Senhor dá descanso para os seus. Faça a vontade do Senhor. Você vai ter muito mais descanso, muito mais qualidade de vida, vai ser muito mais abençoado. A vontade de Deus está acima da nossa. Inclusive, muitas pessoas deixam de ter filhos justamente por conta disso. Não, trabalhar eu não vou deixar, então eu não vou ter filho, ou eu vou ter um. Irmãos, a Bíblia não fala disso. Não fala que é positivo. A Bíblia fala multiplicar e encher a terra. É muito diferente a pessoa não conseguir ter filhos por uma questão biológica e a pessoa não querer. Muitas pessoas da nossa idade, lá na faculdade, veem como a gravidez, especialmente mulher, como se fosse um monstro, assim, na sua barriga, um bicho. Ah, mas a minha barriga vai ficar feia depois, o meu corpo vai deformar. Irmãos, vocês acham que quando envelhece o corpo vai ficar na mesma elasticidade que tinha antes, na mesma cor que tinha antes? E se não perder o cabelo? No caso, especialmente para os homens. Mas, enfim, o corpo vai deteriorar. Tudo que a gente usa estraga. Isso pode servir para um carro, pode servir para uma cadeira, e para o nosso corpo também. Quanto mais a gente vive, mais próximo está de estragar. E tem que consertar lá no médico, não é mecânico. Então, irmãos, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, a saúde que a gente tem, os recursos que a gente tem, para fazer a vontade do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Aproveitem para ter filhos enquanto vocês são jovens. Vai ser mais difícil depois, por uma questão de biologia mesmo, o corpo já não vai funcionar da mesma maneira que deveria, acabamos de falar isso. E outra, você vai ter mais energia para acompanhar. Você vai ter mais tempo para estar com seus filhos, para criar momentos inesquecíveis. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. E uma coisa que eu gostaria de mencionar também, irmãos, é que a Bíblia, de novo, não está ensinando que a mulher deve ficar ociosa. Vamos supor que os filhos já cresceram, já não estão mais em casa, a casa já não está mais dando tanto trabalho. Hoje em dia a gente tem uma série de tecnologias que auxiliam demais, lava-louça, lava-roupa, aspirador de pó. Nossa, que bênção! Glória ao Senhor. Que é difícil fazer tudo manualmente. Então, o que acontece se a mulher se encontra na situação em que ela está trabalhando como uma dona de casa, mas o serviço começa a acabar? Ela começa a ficar com muito tempo livre. Aí que beleza, poder dormir, agora tranquilo. Cuidado. A Bíblia fala que há um grande perigo na ociosidade, em nós não estarmos
Trabalhando. Em não estarmos fazendo nada. Tem uma frase muito famosa que não está na Bíblia, que mente vazia é a oficina de Satanás, mas tem um contexto bíblico. A gente vê o caso, inclusive, de Davi. Quando os reis deveriam estar saindo para a guerra, Davi estava na cama. Davi estava tranquilo. E decidiu ir olhar. E aí, a situação toda aconteceu. Então, a ociosidade dá ocasião para Satanás nos tentar. Dá ocasião para pecarmos, para falharmos. Enquanto a gente está trabalhando, aí é outra questão. Ou se o casal também quiser uma renda extra e tiver com tempo, de novo, é muito importante a gente priorizar a saúde do homem e da mulher. Qualidade de vida, descanso, tempo com os filhos, tempo a sós, com Deus, inclusive. Jesus Cristo muitas vezes ia sozinho orar. Então, independente se é casado, se tem filho ou não, homem e mulher precisam de tempo do casal, sem os filhos. Precisa de tempo com os filhos e precisa de tempo sozinhos. Um homem em um lugar, a mulher em outro. Não é todo mundo vivendo toda hora ao mesmo tempo. Fica doido. Acontece. Provérbios capítulo 31. A Bíblia diz acerca da mulher virtuosa. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como o navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levante-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. E estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Então vejamos, a mulher virtuosa que está trabalhando em casa. Aí que é a diferença? Tem pessoa que vende bolo, vende doce, vende algumas coisas assim de casa. Ou aqui na mulher virtuosa a gente vê até que ela produz questões de tecido, de vestimenta, algo nesse sentido, de lã. Então, irmãos, se o casal assim desejar e se for saudável, de novo, há uma importância em descansar também. Não tem nenhum problema em ter uma renda extra. O problema é quando a mulher a ganha-pão. Não é bíblico isso. Não é a maneira que Deus está nos ensinando. A Bíblia diz no versículo 20: abra a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. De novo, também não é errado a gente ajudar os pobres, a gente ajudar as pessoas em necessidade, a gente precisa. O errado é a gente ajudar quem não trabalha, quem não quer trabalhar, ou quem quer gastar dinheiro com drogas e outras coisas. Tem até uma pessoa no bairro da Priscila que pega como que é o nome? O negócio de arroz, cesta básica, vende. Fica tranquilo. Então assim, a pessoa pega o uso e faz de outras maneiras. Para quem vai trabalhar? Necessidade básica. Então, há uma necessidade de um discernimento. O versículo 24 diz: faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-lo nas portas. Então eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero fazer o que a Bíblia ensina. Provérbios 31. Tem uma descrição assim fantástica. Eu quero ser um homem de Deus. A gente leu. 2 Tessalonicenses 3. A gente leu. 1 Timóteo 5. Então a Bíblia nos ensina como devemos agir nessas situações. Como devemos proceder. E estamos chegando aqui próximos ao fim da mensagem. E tem ainda um ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos. Vamos para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Quando falamos que a mulher deve ser sujeita ao marido, muitos maridos falam: "Ai, beleza, viu? Chegar em casa já vou sair mandando." E ó, de fato, a mulher deve ser sujeita ao marido. Mas isso não quer dizer que o marido não tem uma enorme responsabilidade além de prover.
Efésios, capítulo 5, diz, no versículo 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Irmãos, se você e a sua esposa, uma situação hipotética, vocês estão andando na rua, e uma pessoa aproxima de vocês e tenta machucar a sua esposa com um canivete, com uma faca, os maridos têm que dar uma de ló? Fica com as filhas aí. Eu ofereço minhas filhas para vocês, não tem importância, não tem erro. Minhas filhas estão aqui, ó, vocês fazem o que querem, eu vou embora. Não. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo entregou a si mesmo pela igreja, morreu pela igreja. A Bíblia ensina que o marido deve morrer pela esposa. Pensem consigo mesmos, cada um dos maridos, dos esposos que tem aqui presente. Vocês amam a sua esposa a esse ponto? Vocês morreriam por sua esposa? Vocês levariam uma facada por sua esposa? Um tiro de bala? Porque, irmãos, essas situações, se Deus assim permitir, ninguém aqui nunca vai ter que passar. Espero que ninguém aqui nunca passe. Mas se passar, e aí? Vai ficar sem reagir? Claro, de novo, se você está sendo assaltado, a pessoa pede seu celular, não recomendo lutar. Ainda mais porque aqui no Brasil a gente não tem acesso ao armamento. Bandido tem. Então, não vale a pena você morrer por um celular. Ou morrer por uma carteira. Ok? Mas é uma coisa muito diferente entre uma pessoa que quer o seu recurso e uma pessoa que quer fazer uma maldade com seus filhos, uma pessoa que quer fazer uma maldade com a sua esposa. Você, homem, estaria disposto a morrer por sua família? Pense consigo mesmo, porque é um dever do marido. Eu, como namorado da Priscila, se um dia Deus permitir que nós nos casarmos, é meu dever morrer por ela. Se algum dia a gente estiver na nossa casa e um bandido entrar, eu tenho que ir primeiro, né? Vai lá. Toma a faca aí da cozinha, vai lá. Não é assim. Ok, irmãos? Então, muito bom ser a pessoa que lidera, mas a pessoa também que morre pelo outro. É uma responsabilidade que cada homem tem, não esposa. O homem tem que ir primeiro. O homem tem que se arriscar primeiro, não a esposa. Assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, não três, não quatro, não oito, dois, uma carne, dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então essa é a conclusão, irmãos. Qual que é o dever e a autoridade aqui? O homem lidera, de fato. O homem tem que ser o ganha-pão, mas ele deve amar a sua esposa, entregando a si mesmo por ela, caso houver necessidade. A esposa deve ser submissa ao marido. E a divisão correta, equilibrada, para que todos possam ter o seu descanso, o seu tempo de qualidade com os filhos, é essa. A mulher em casa, guiando a casa, cuidando dos filhos, o homem trabalhando. Se quiser ser como uma mulher virtuosa, se tiver tempo, de novo, o problema de ser ocioso é para homem e mulher, tem alguma renda extra, venda alguma coisa, produz alguma coisa. A Bíblia não fala contra isso. Então, irmãos, se Deus permitir, em outro momento poderíamos falar também sobre um pai e uma mãe. Exemplos de pais que serviam a Deus, exemplos de pais que não serviam a Deus na Bíblia, mas por hoje será isso mesmo. Oremos. Querido Deus e amado Pai, Tu que é o nosso Senhor, Tu que é o nosso Salvador, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Se temer a Ti é como começamos a aprender, começamos a entender. Ajuda-nos, ó Senhor, a não sermos somente ouvintes da Tua palavra, a não olharmos para a Tua lei e falar, eu vou fazer do meu jeito, eu sei mais, eu entendo mais. Não, Senhor. Nos livre desse pensamento, nos livre de toda arrogância, de toda a maldade, de toda a vontade que é contrária à Tua. Que possamos estar firmes diante de Ti, ó Senhor, fazendo e seguindo o Teu caminho, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. Que cada marido aqui presente possa amar a sua esposa, que cada esposa possa amar o seu marido, e que cada um possa ver qual é a Tua perfeita e santa vontade. Pois se Tu não edifica a casa, ó Senhor, em vão constrói. Se Tu não vigia a cidade, em vão trabalham os guardas, Senhor. Que Tu possa nos abençoar e guiar cada um para suas casas nessa semana de trabalho, abençoar os enfermos, ó Senhor, e que possamos cada vez mais estar firmes no Teu caminho. Em nome de Jesus Cristo agradecemos e oramos. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de convidar os músicos neste momento para a gente cantar mais um hino antes de encerrarmos.